Então, gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre um terror de comédia. Só que esse tinha a proposta de ser um terror, né? Mas A gente tá falando de quê? A gente tá falando do filme Sorria. Esse filme foi vendido, né? Ou está sendo propagado como um filme de terror psicológico. E eu fiquei pensando, jamais, onde, nunca será. que lugar? Pede. Quando? Quando que isso é terror psicológico? Uma breve sinopse aqui é a seguinte: a história é sobre uma psiquiatra, né, que atende um hospital e ela, o que acontece? Uma paciente dela sofre um trauma, aparece lá no, né, chega lá no hospital e ela vai atender essa paciente e ela começa a dizer que tá vendo alguma coisa e de repente ela começa a ficar com um sorriso estranho na cara, pega lá um objeto, acho que era um pedaço de um caco de alguma coisa, de um vaso que quebrou, e ela se suicida na frente da médica, dessa psiquiatra. E a partir daí, na verdade, isso seria uma maldição. Isso passa para esta psiquiatra. E aí o fim é o desenrolar de tudo isso. Como que essa psiquiatra lida com isso? As coisas começam a aparecer para ela, enfim. Então, assim, deveria ser algo de terror. Mas, gente, sinceramente, assim, tá muito aquém de filme de terror. Tem determinados momentos em que a tal criatura sobrenatural, né, que promove essa maldição, aparece, né, pra ela. E, gente, sinceramente, caracterização, eu não diria nem que é de filme B, eu diria que é de filme C, de filme D. Sei lá, você joga o alfabeto inteiro aí, tá? Porque, gente, foi triste assistir aquilo. Eu não sei como eu aguentei assistir até o final. Gente, a gente sabe que o gênero de terror engloba vários elementos, né? Para você ter um terror, você precisa de um suspense, você precisa dar uma trama, você precisa de um pouco de horror, e esses são os elementos, né? Para você comprar um filme, né? Que consiga te causar aquela, como que eu posso dizer, tensão interna que seria da surpresa, do medo, né? Do terror em si, né? Mas nada disso acontece no filme porque o diretor não sabe trabalhar com esses elementos que compõem um filme de terror. Uhum. Se você quer criar um filme que tenha uma tensão em si, você não pega uma médica psiquiatra sofrendo surtos psicóticos, né? Vendo uma entidade sorrindo para ela e, tipo, cara, ela de madrugada tem um sonho, um pesadelo, né? E ela acorda, simplesmente vai sentar na sala toda escura, no notebook, e começa a ouvir a conversa que ela teve gravada, né, com a última paciente, né, que cometeu o suicídio, né. Aí ouve lá os berros, os gritos, né, do disco da Xuxa tocado de trás para frente. Eu falei, nossa, cara, se a pessoa tá tendo um surto psicótico, tá louca, com medo do demônio, vai sentar de madrugada para ouvir áudio de uma pessoa que acabou de cometer suicídio falando sobre uma entidade demoníaca. Aí, enfim, era pra ser uma tensão, né? Mas fica hilário. Aí tem um momento em que ela tá aí nesse surto psicótico e ela vai ao aniversário do sobrinho. Gente, é um lugar onde vai ter um monte de criança, um monte de gente. E ela vai pra lá. Se a pessoa não tá bem, o que você vai fazer no meio de um monte de gente? É mais de pessoas que você não conhece. Ela vai pra lá, leva o presente. Quando o menino vai abrir os presentes na frente de todo mundo, ele abre a caixa de presente que a tia trouxe. O que era? Era o gato dela, que inclusive estava sumido há dias, que estava morto ali dentro da caixa, né? E aí isso horrorizou a família, horrorizou todo mundo. Ela teve uma crise ali e depois ela começou a pesquisar sobre essas questões. Ela começou a pesquisar sobre essa paciente que se matou na frente dela e ela foi descobrindo os casos que vieram antes, né? Descobriu essa tal corrente e ela pesquisou. Um ex-namorado dela era policial, ela pediu para ele fazer o levantamento. Enfim, conseguiu várias informações. E aí, o que ela foi fazer? Ela foi lá na irmã, voltou lá na irmã, que já estava super assustada com o que tinha acontecido no dia do aniversário, e mostrou várias fotos das pessoas que se mataram, né, que tiveram os mesmos problemas que ela, e mataram aquela. Gente! E a irmã dela fez o quê? A irmã dela ficou mais horrorizada ainda e mandou ela embora. Isso foi ridículo. Tem umas coisas, tipo, muito sem lógica, sem noção. Tem erros de continuidade, assim, que eu achei, sabe, ridículos, assim. E, enfim, gente, é um filme que não vale a pena ver. Não vale a pena ver mesmo. E aí o final consegue ser mais tosco ainda, né? Então, tipo, esse Sorria, que era pra ser
assustador, né? Porque antes da pessoa morrer, ou antes dela se matar, alguma coisa assim, ela fica com aquele sorriso diabólico, mas tipo assim, ficou ridículo. Sério, ficou ridículo. Exato. E o mais engraçado de tudo é, como você disse, esse final, né? A pessoa tá sofrendo de um surto psicótico punk. Sofreu um trauma na infância que foi o suicídio da mãe, né? Numa tentativa de tentar se salvar e salvar outras pessoas, porque assim, para você quebrar a corrente, você precisaria assassinar uma pessoa na frente de outra, né? Para que você transferisse aquela sua maldição para outra pessoa. Só que ela não queria fazer isso. Ela acaba se refugiando para a antiga casa dela de infância, onde a mãe cometeu suicídio. E tipo, era uma casa isolada, no quinto dos infernos, num lugar extremamente escuro. Mas assim, só para ressaltar aqui, por que ela foi para essa casa afastada? Porque ela acreditava que, assim, como você falou, para burlar a maldição, ela teria que matar uma pessoa, que ela não queria fazer. Ou ela cometeria o suicídio na frente de alguém e assim ela passaria para esta pessoa que assistiu a maldição, assim como aconteceu com ela. Só que isso acontecia num prazo de 4 dias. Sempre que a pessoa recebia a maldição, no máximo no 4º dia após receber a maldição, a pessoa acabava fazendo isso, né? Cometendo o suicídio e passando a maldição para outra pessoa. Então, na cabeça dela, se ela fosse para algum lugar onde ela ficasse afastada de todo mundo e conseguisse passar do 4º para o 5º dia, ela conseguiria burlar a maldição. Essa foi a intenção dela. Mas é como você falou, não fazia sentido ela ir para o pior lugar do mundo. Para ela, aquele era o pior lugar do mundo, que foi onde ela sofreu o pior trauma da vida dela, né? Logo na infância, que foi presenciar o suicídio da mãe, né? E, é o cúmulo do absurdo. Aí a assim, pessoa tá lá. Tipo, ela não consegue, tá, gente? A conclusão é essa, ela não consegue burlar a maldição, e tudo que ela fez deu errado. Ela pensou que tivesse conseguido, mas foi tudo coisas da mente dela, porque ela já não estava mais com controle sobre a própria mente. Então a tal criatura sobrenatural foi lá e fez ela acreditar a princípio que tinha conseguido, né? E depois ela viu que não, enfim. Foi tosco, gente. O final foi tosco que só. De psicológico tem nada, né? De terror, muito menos, né? Não, o mais engraçado é que, tipo assim, eu tinha jogado, né, o nome, assim, do filme no Google, porque eu queria umas informações de lançamento, essas coisas, da data de lançamento, que eu não lembrava. E aí, óbvio que aparece tudo, né? Aparece o elenco, aparece várias coisas, e apareceram notícias relacionadas ao filme, e, tipo, eu fiquei chocada, gente, com as notícias. Uma era, assim, da Canaltech. Sorria, entendo o final do filme de terror. E, gente, não tenho que entender. O final foi ridículo, foi tosco. Eu entendi o final, mas eu continuo achando o filme horroroso. Assim, ridículo. Aí tem a notícia do Tecmundo. Sorria, conheço o filme de terror que está conquistando fãs. Hã? Que fãs? Vocês estão doidos, gente? Eu quero saber aqui quem assistiu esse filme e conseguiu gostar disso. Pelo amor de Deus. Fala sério, será que eu vou procurar ajuda psicológica? Psiquiátrica? Era isso que eu ia falar. Aí, outra notícia do Canaltech. Crítica sorria. Filme aposta em sonoplastia e ângulos intensos para aterrorizar. Hã? Onde estava essa sonoplastia, esses ângulos intensos que eu não percebi? Eu não vi isso. Tá tendo algum problema. Estamos tendo algum problema. E olha que filme de terror eu assisto desde criança. E eu sempre gostei, então... Gente, eu sei do que eu tô falando. Quando o terror é bom, eu sei quando é bom. Então, e outra, do Omelete, né? Essa daqui. Sorria é terror sustentado pelo entusiasmo do seu diretor. E eu acho que ele foi o único que se entusiasmou com isso, gente. Porque não é possível. Não é possível. Não tem como alguém se entusiasmar com isso, sabe? Não tem a menor condição. Mas, enfim, né? Assiste quem quer. A gente já tá dando a dica. A gente tá dando papo. Não vale o seu dinheiro. Não vale o seu tempo, entendeu? Vai assistir outra coisa.